Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos conhecer a história de um personagem fascinante do cristianismo primitivo, São Narciso de Jerusalém. Ao longo dos séculos, muitos santos deixaram um legado de fé, coragem e dedicação, e Narciso não foi diferente. Sua trajetória é marcada por desafios, milagres e um compromisso inabalável com a Igreja. Se você gosta de aprender sobre a vida dos santos e a história do cristianismo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Além disso, na descrição, você encontra links de livros incríveis para aprofundar seus conhecimentos sobre esse tema tão rico e inspirador. São Narciso de Jerusalém nasceu por volta do ano 99 d.C., possivelmente na Grécia, e se tornou o 13º bispo de Jerusalém, exercendo essa missão entre os anos 185 e 213 d.C. Seu episcopado aconteceu em um período desafiador. Jerusalém já não era a mesma de séculos anteriores, pois havia sido destruída pelos romanos e, posteriormente, reconstruída pelo imperador Adriano com o nome de Aelia Capitolina. Naquela época, o episcopado na cidade costumava ser breve, muitas vezes interrompido por perseguições e martírios. Um exemplo disso foi Simeão de Jerusalém, o segundo bispo da cidade, que foi martirizado em 117 d.C., durante o governo do imperador Trajano. Apesar desse contexto difícil, Narciso liderou a igreja local por muitos anos, e sua história nos traz relatos impressionantes de sua santidade e da influência que exerceu sobre os fiéis da época. Então, fica comigo até o final do vídeo para conhecer mais sobre a vida desse grande santo. Em 195 d.C., São Narciso teve um papel fundamental em uma importante decisão para a igreja primitiva. Junto com Teófilo, bispo de Cesareia na Síria-Palestina, ele presidiu o Concílio de Cesareia, onde foi estabelecido que a Páscoa deveria ser celebrada sempre em um domingo, em vez de seguir a tradição judaica de comemorá-la no dia 14 de Nisan, conforme o costume dos judeu-cristãos e dos bispos da Ásia Menor. Essa decisão fazia parte da chamada controvérsia da Páscoa, um debate que dividia as comunidades cristãs da época e que teria repercussões por séculos. Narciso não apenas defendeu essa prática, mas também foi um dos principais signatários de uma carta enviada pelo episcopado da Palestina ao Papa Vítor I. Segundo Eusébio de Cesareia, o nome de Narciso encabeçava a lista de assinaturas, demonstrando sua influência e autoridade no meio eclesiástico. Nessa carta, os bispos reafirmavam seu compromisso com os ritos e tradições da Igreja de Roma, consolidando a unidade da fé cristã em meio às diversas práticas que coexistiam naquele período. Além de sua liderança firme e de sua defesa da ortodoxia, São Narciso também é lembrado por numerosos relatos de milagres. Um dos episódios mais conhecidos ocorreu durante uma grande celebração, quando os fiéis perceberam que não havia óleo suficiente para as unções litúrgicas. Sem hesitar, Narciso ordenou que trouxessem água de um poço próximo, e, após abençoá-la, a água se transformou em óleo diante de todos. Esse evento extraordinário reforçou ainda mais sua reputação de santidade e seu dom divino. Mas sua trajetória não se resume apenas a milagres e decisões conciliares. Mesmo sendo reconhecido por sua santidade e liderança, São Narciso enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida em 201 d.C., quando foi injustamente acusado de imoralidade por alguns membros de sua própria comunidade. Essas acusações podem ter sido motivadas por ressentimentos políticos e religiosos, possivelmente uma vingança dos quartodecimanistas, que nunca o perdoaram por sua decisão no Concílio de Cesareia, onde apoiou a tradição romana para a celebração da Páscoa. Profundamente desgostoso, mas sem guardar rancor, Narciso perdoou seus caluniadores e tomou uma decisão radical. Sem revelar seu destino, retirou-se de Jerusalém. Seu desejo pelo recolhimento e pela vida contemplativa, que sempre esteve presente em sua trajetória, encontrou finalmente um caminho. Ele partiu para o deserto de Nítria, uma região no Egito conhecida por abrigar eremitas e ascetas, e lá viveu isolado por cerca de 8 a 10 anos, dedicando-se inteiramente à oração e à penitência. Durante sua ausência, a sé de Jerusalém passou por mudanças. Para suprir o vazio deixado por Narciso, 3 bispos ocuparam o cargo sucessivamente: Dio, Germânio e Górdio. No entanto,
A presença e a autoridade espiritual de Narciso eram insubstituíveis, e sua ausência foi profundamente sentida pelos cristãos de Jerusalém. O povo nunca deixou de reverenciá-lo, e com o tempo, à medida que a verdade sobre as falsas acusações veio à tona, o desejo de seu retorno tornou-se cada vez mais forte. Já muito idoso, mas ainda respeitado como um homem de Deus, Narciso acabou sendo chamado de volta à cidade sagrada. Ao retornar, foi recebido com alegria e insistentes pedidos para reassumir sua posição como bispo. Mesmo com mais de 100 anos de idade e fisicamente debilitado, aceitou o pedido da comunidade, demonstrando mais uma vez sua humildade e obediência ao chamado de Deus. No entanto, ciente de suas limitações, buscou um auxiliar que pudesse dividir com ele as responsabilidades da diocese. Foi então que Alexandre de Jerusalém, um bispo vindo de Capadócia, foi escolhido para ser seu coadjutor, estabelecendo um modelo de governo compartilhado que garantiria a continuidade da liderança pastoral. Com Alexandre ao seu lado, Narciso pôde concentrar-se mais na vida espiritual, aconselhando os fiéis, fortalecendo a Igreja de Jerusalém e deixando um legado que perduraria por gerações. Contudo, sua jornada ainda não havia chegado ao fim. A vida de São Narciso foi longa e marcada por desafios, milagres e um compromisso inabalável com a fé cristã. Mesmo na velhice, continuou a inspirar a comunidade cristã de Jerusalém com sua presença serena e sua profunda espiritualidade. Com Alexandre ao seu lado, pôde dedicar seus últimos anos à oração e ao aconselhamento dos fiéis, consolidando os ensinamentos que ajudaram a fortalecer a igreja local. Já extremamente idoso e fisicamente fragilizado, Narciso manteve-se firme na fé até o fim. De acordo com os relatos, ele faleceu enquanto orava de joelhos, demonstrando que sua conexão com Deus permaneceu intacta até seus últimos momentos. Seu coadjutor e amigo, Santo Alexandre de Jerusalém, escreveu uma carta no ano 212 d.C., na qual afirmava que Narciso havia completado 116 anos. Se esses registros forem precisos, isso faz de Narciso um dos bispos mais longevos da história da Igreja primitiva. Mesmo após sua morte, sua influência perdurou. O povo de Jerusalém o venerou como um grande líder e exemplo de santidade, e sua memória foi preservada na tradição cristã. Sua história é um testemunho não apenas de resistência às adversidades, mas também de perdão, humildade e devoção absoluta a Deus. O legado de São Narciso continuaria a inspirar gerações futuras, sendo lembrado não apenas pelos milagres que realizou, mas pelo exemplo de um homem que, mesmo diante de calúnias e perseguições, jamais perdeu sua fé. Ao refletirmos sobre a vida de São Narciso de Jerusalém, somos convidados a olhar para a força de um homem que, apesar das adversidades, permaneceu fiel a Deus e à sua missão. Sua trajetória, marcada por milagres, decisões difíceis e até mesmo falsas acusações, nos ensina valiosas lições de perseverança, humildade e fé inabalável. Narciso não apenas liderou sua comunidade em tempos de crise, como também soube lidar com a inveja e as divisões internas da igreja primitiva, sempre com a coragem de defender o que acreditava ser a verdade. Sua postura em relação à controvérsia da Páscoa, ao lado de outros bispos, foi um exemplo de como a igreja primitiva buscava se consolidar diante das pressões externas e internas. Mais importante ainda, sua resposta às calúnias que sofreu, ao se retirar para o deserto e buscar a oração e o recolhimento, revela a profunda humildade que o caracterizava. O episódio de sua retirada para o deserto, após ser injustamente acusado, nos faz refletir sobre a importância do perdão e da confiança em Deus, mesmo quando somos vítimas de inverdades. São Narciso não buscou vingança, mas se retirou para um período de introspecção, deixando que a verdade e o tempo mostrassem quem ele realmente era. Seu retorno triunfante a Jerusalém, após a descoberta das mentiras que o caluniaram, é um testemunho de que, no final, a fidelidade a Deus e a verdade sempre prevalecem. Sua morte, aos 117 anos, orando de joelhos, é o reflexo de uma vida dedicada a Deus, sem jamais perder a conexão com o divino, mesmo nos momentos mais desafiadores. Isso nos lembra da importância de uma vida de oração constante e da necessidade de buscarmos sempre mais a presença de Deus em nosso dia a dia,
em todos os momentos, como ele fez durante sua longa vida. São Narciso, com sua vida e sua morte, deixa um legado de fé, sabedoria e humildade. Sua história nos inspira a perseverar na fé, mesmo em meio às dificuldades, e a ser exemplo de santidade para os outros, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Que possamos seguir seu exemplo de dedicação, perdão e confiança em Deus, sabendo que, assim como ele, seremos chamados a testemunhar o amor divino de forma profunda e impactante. E assim, ao encerrarmos nosso vídeo de hoje, somos convidados a refletir. Como podemos, em nossas próprias vidas, viver com a mesma fé e perseverança que São Narciso, mesmo diante dos desafios e obstáculos? Deixe nos comentários suas reflexões. E se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Que a vida de São Narciso inspire todos nós a sermos melhores a cada dia.